Bom, eu tenho uma amiga que diz que eu não devo pedir boa noite 2 vezes porque eu não ouvi. Aquela brincadeirinha passada, mas é porque eu gosto mesmo de ouvir 2 vezes. Boa noite a todos. E como o tema de hoje, então, é dar graças a tudo. Eu começo com os meus agradecimentos, que não são poucos, mas resumirei-os. Eu agradeço muito a essa casa que me acolhe, já é a 2ª vez que venho aqui e que tive a oportunidade de interagir com as pessoas que aqui frequentam. Agradeço muito ao Marcelo e ao Peterson, que fazem essa ponte entre a nossa AME, a Aliança Municipal Espírita. No nosso caso, como todos sabem, a nossa AME ela é intermunicipal, porque engloba 2 centros espíritas aqui de Pouso Alegre, de Cariaçu e lá de São Gonçalo. A AME ela tem justamente o intuito de unir as casas espíritas e os espíritas. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de Humberto de Campos, psicografado pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nos é ensinado que a missão de Dr. Bezerra de Menezes era justamente a unificação do movimento espírita. Com a AME e com o apoio que nós obtemos do nosso Conselho Regional, nós temos conseguido unificar as nossas casas, nos unirmos para levar à frente a lição do Consolador Prometido. E agradeço por último a Clayton, que me cedeu o dia de hoje, para que eu pudesse estar aqui presente com todos vocês. Então, começaremos a exposição de hoje. Trouxe esse tema em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Está na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. É Paulo que escreve. Paulo, no livro Paulo e Estevão, trazido por Emmanuel, pelas também abençoadas mãos de Chico Xavier, mais uma vez, nos ensina que em tudo devemos dar graças. Ele não diz dai graças, ele diz dai graças em tudo mesmo. Como nós vimos em Paulo e Estevão, Paulo, ele passou por diversas dificuldades, intempéries, percalços, muitos deles que poderiam interromper a sua caminhada, muitos deles que poderiam desanimá-lo. Paulo foi apedrejado, foi açoitado, foi expulso de diversas cidades, onde ele foi difundir o Evangelho de Deus trazido por Jesus. Entretanto, Paulo via até nas dificuldades uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado, e ele sabia que tudo aquilo era para que ele se fortalecesse. Por isso ele escreve: em tudo dai graças. Portanto, a gratidão é a forma como nós vemos o mundo, e isso determina o nosso modo de ser. Vamos fazer uma reflexão em cima dessa frase. Observemos a pessoa grata, aquela pessoa que a tudo agradece, ela está de bem com a vida, ela sempre está feliz, ela nunca é revolta, ela não é amarga, ela está sempre de bem com a vida. Algo acontece de ruim, mas ela sabe que está tudo bem, que vai passar. Lá do outro, observemos a pessoa ingrata, aquela pessoa que vemos reclamando o tempo todo. Se está chovendo, reclama. Se está frio, está frio demais. Se está calor, reclama também. Essa pessoa nunca está feliz. Essa pessoa não sabe colher as dádivas que recebemos todos os dias, que recebemos de Deus, que recebemos das pessoas que estão ao nosso lado e que recebemos de nós mesmos, pelo conhecimento que nós já temos, pela fé que nós já temos. Tudo isso que nos impulsiona, tudo isso que nos faz acordar de manhã e continuar vivendo e tendo amor pela vida. Devemos então ser gratos, porque isso definirá a nossa felicidade. No livro dos Espíritos, isso nos é dito, que o homem
pode assegurar a sua felicidade ainda nessa existência. E uma das formas é sendo grato. A gratidão revela o grau de amadurecimento psicológico em que se encontra o espírito. A partir dessa fala, nós entraremos no livro Psicologia da Gratidão, de autoria de Joana de Ângeles, que nos foi entregue pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles, ela fez uma série psicológica de 17 livros. O livro Psicologia da Gratidão é o último desses 17 livros. E uma das falas mais interessantes de Joana de Ângeles é exatamente que a gratidão, ela revela o amadurecimento do nosso espírito. O espírito imaturo, ainda embrutecido, não sabe agradecer, não sabe ser grato às dádivas divinas. E observemos que aquelas pessoas que nós, ainda que com os olhos vendados pela carne e pela nossa pouca evolução, ainda assim conseguimos observar aquelas pessoas que já são um pouco mais evoluídas que nós. E vemos que nessas pessoas mais evoluídas há esse amadurecimento. Consequência disso, a gratidão pela vida. É uma pessoa que está sempre de bem. Eu conheço pessoas assim, são fáceis de serem identificadas. Ao passo que também podemos conhecer pessoas que são exatamente o contrário. Pessoas que são tão embrutecidas e tão revoltas, que de tudo reclamam, e são tristes, são adoecidas emocionalmente, somatizam doenças para o corpo, e nada conseguem fazer além de lamentar e serem infelizes. Portanto, a pessoa grata, ela possui um espírito mais amadurecido. E se aqui estamos encarnados, é exatamente para evoluir, ainda que seja minimamente, que busquemos esse amadurecimento psicológico e espiritual. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para sanar as suas más inclinações. Se nós tivermos essas más inclinações que nos levam a ser pessoas ingratas, revoltas contra a vida, devemos fazer uma reflexão junto ao nosso templo interno, nosso coração, e pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos acalme, que nos abrande e que nos abra os olhos espirituais, para que possamos então sermos mais gratos e ver as belezas que a vida nos coloca, como veremos à frente. Gratidão à vida é a primeira gratidão que nós devemos ter. Temos informações vindas do mundo espiritual que há bilhões de espíritos precisando reencarnar nesse tempo de transição. Então, reencarnar é uma coisa difícil. Há uma fila para isso e nós conseguimos. Temos que agradecer a Deus pela nossa vida. O simples fato de estarmos encarnados já é uma dádiva divina. Nós nascemos, estamos aqui para aprender, é uma nova chance que nos foi dada na senda evolutiva. Como nós faremos para agradecer então a vida? Agradecemos ao corpo perfeito, pois todo corpo é perfeito para a finalidade da tarefa a que se deve realizar na encarnação. Antes, nós imaginávamos que o corpo perfeito era aquele sem nenhuma anomalia física ou mental. Hoje, com a revelação do Consolador Prometido, nós sabemos que todo o corpo é perfeito, pois ele vem justamente para resgatar os deslizes, os erros que o espírito cometeu em reencarnações passadas. Porque o perispírito, ele somatiza, ele plasma no corpo encarnado os seus erros do passado. Então, todo o corpo é perfeito, mesmo aquele corpo que possui alguma
diferença, alguma anomalia genética, alguma anomalia física ou mental, esse corpo ele é perfeito. Esse corpo, essa máquina, faz com que a pessoa evolua, faz com que a pessoa resgate os seus erros do passado. Portanto, devemos dar graças à vida, agradecendo pelo nosso corpo. Devemos agradecer as oportunidades de sermos felizes, de conhecermos pessoas e aprendermos lições. Quantas oportunidades nós tivemos até aqui de sermos tão felizes? E quantas pessoas fazem parte desse contexto de vida e participam da nossa felicidade todos os dias? Devemos ser gratos também às pessoas que nos fazem mal. Recordemos-nos de Paulo, em tudo dai graças. Pessoas que nos fizeram mal nos trazem aprendizado e certamente também aprenderam com seus erros. E nós, quando erramos com o outro, também precisamos admitir e aprender com o nosso erro. São essas as oportunidades que nós temos de ser felizes, ainda nessa vida. Devemos dar muito valor às lições que aprendemos, então, diariamente. As facilidades de cada dia, do se levantar ao se deitar. Quantas e quantas facilidades nós temos hoje em dia? Tudo é mais fácil. Há pessoas que dizem que a tecnologia, ela pode atrapalhar, ela desuniu as pessoas, ela tirou o calor humano. Mas a tecnologia, ela bem utilizada, o conforto que nós temos em nossa casa, se bem utilizado, os alimentos tão saborosos hoje, tão mais disponíveis, se bem utilizados, são dádivas divinas, às quais nós também devemos dar graças. São facilidades que nos são entregues. Na minha época de escola, muitos aqui irão se lembrar, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos um amigo chamado Dr. Google, que hoje é amigo de nós todos. Naquela época, a professora pedia um trabalho e nós tínhamos que mergulhar naquela famosa enciclopédia Barça, livros imensos, e procurar, e estudar, e ler. A facilidade hoje, quando eu vou estudar e procuro algum tema, é maravilhoso ter nas mãos um livro e sentir a energia daquele livro, os ensinamentos que ele pode proporcionar. Mas se alguma dificuldade houver, há a facilidade da internet, há o conforto que hoje temos em nossas casas. Antes era tão difícil o acesso à informação. Há alguns anos, quando acontecia um atentado do outro lado do planeta, a notícia chegava para nós depois de um mês. Hoje chega depois de 1 minuto. Devemos ser gratos a toda essa evolução tecnológica que acompanha a nossa evolução moral e intelectual. Rendamos graças. Essa é uma mensagem que está no livro Pão Nosso, também de autoria de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Aprendamos a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Veja como é bom o calor e o frio, as estações. Nós passamos pelo inverno, as flores se recolheram, agora já vem o calor, cai a chuva, as árvores, as flores se renovam. Podemos extrair dessa fala de Emmanuel que assim também somos nós. Temos nossos invernos e temos os nossos verões. Devemos aprender a deixar as nossas folhas secas para trás e entrarmos na primavera ao dar graças e deixar desabrochar as nossas flores. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar nos obstáculos onde só existe o favor divino. Não
nos espanta em dificuldades ou imprevistos dolorosos, nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Muitas vezes as lições que precisamos aprender, elas não nos vêm em um mar de rosas. Muitas vezes as lições que devemos aprender, elas vêm regadas de dor. Por isso, em tudo dar graças, porque a dor pode ser o ensinamento divino, o socorro que surge do alto, o socorro que tanto pedimos, a espiritualidade. Lembremos da lição de Joana de Ângeles, que nos diz que a gratidão é o sinal de amadurecimento psicológico do espírito. Sabemos também que a prece jamais é um monólogo. Ainda que a resposta para a sua prece seja um não, essa resposta deve ser aceita com graça, com agradecimento. Porque nós somos crianças espirituais e muitas vezes nós não sabemos o que pedimos ao Pai. Deixe vir a mim as criancinhas. Eu acho que Jesus falava para nós mesmos, crianças espirituais. Imaginem se tudo aquilo que nós já pedimos a Deus em nossas preces nos fossem atendido. Nós estaríamos em um lugar diferente daqui. Tenho certeza. Porque Deus é a sabedoria suprema, é a inteligência do universo. Ele sabe de todas as coisas, chama cada filho pelo nome. Por isso devemos ser gratos até ao mal que nos acontece, como veremos adiante. Continuando, comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Às vezes, para aprender, nós precisamos de algo de sofrimento. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, da santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Algo muito importante está no Decálogo de Moisés, confirmado por Jesus. Honrar o pai e a mãe, gratidão aos pais. Devemos em tudo dar graças, mas nós aprenderemos aqui que dar graças ao nosso pai, à nossa mãe, é um dever essencial a cada um de nós. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar os seus pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Devemos ter a caridade, o amor ao próximo, mas em primeiro lugar devemos aprender a amar dentro de nosso lar. Os pais ou aqueles que estejam ao lado, no lugar de nossos pais. Muitas pessoas foram criadas por seus avós, tios, irmãos. Esses fizeram o papel ainda mais nobremente. A eles rendamos graças. E devemos, em algum momento de nossas vidas, olharmos para eles, ou nos recordarmos deles, se já desencarnados estiverem, e pensarmos por alguns instantes, por quantos sacrifícios meus pais passaram para que eu estivesse hoje aqui, por quantos sacrifícios nossos pais passaram para que nós pudéssemos sermos criados, para que nós pudéssemos nos vestir, nos alimentar, estudar, pagar a faculdade. Quando eu olho para os meus pais, eu penso quantas abdicações, o quanto eles tiveram que doar deles próprios, o quanto eles tiveram que tirar deles próprios para dar a mim e aos meus irmãos. Cada um de nós aqui devemos fazer essa reflexão e render graças a Deus pelos nossos pais
ou por aqueles que estiveram no lugar de nossos pais. Deus quis demonstrar assim que o amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles de maneira mais rigorosa tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Ainda que hoje sejamos adultos, não dependamos financeiramente dos nossos pais, nós devemos-lhes gratidão, devemos-lhes satisfação a respeito de nossa vida. Essa leitura ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec continua. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para eles menos obrigatório. Ou seja, aquele que está no lugar do pai, ele não tinha aquela obrigação, ele não tinha a obrigação desse devotamento e ainda assim ele devotou o amor de pai ou de mãe para aquela criatura. Por isso a gratidão maior se deve ainda àqueles que se colocaram no lugar de pai. É o que Kardec quis dizer. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram para nós da infância. Isso nos dará a paz de consciência, que é o requisito para a felicidade, como nos indica os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos. A felicidade encontra-se na paz de consciência. Cuidemos bem de nossos pais, pelo privilégio de termos eles por tanto tempo conosco, até a velhice. Sejamos gratos por tudo que passamos ao lado deles e retribuímos com amor, com comiseração, com cuidado, o mesmo cuidado que eles tiveram conosco quando ainda éramos crianças, porque seria esse o mesmo cuidado que eles precisariam naquele momento. Gratidão ao outro. Isso está na Lei de Sociedade, dentro do livro Leis Morais, de O Livro dos Espíritos. A Lei de Sociedade nos informa que um depende do outro invariavelmente. Não há como uma pessoa dizer, eu não dependo de ninguém. É impossível. O pão que eu comi hoje de manhã, eu não conseguiria fazê-lo sozinha. Ah, mas eu comprei com meu dinheiro, eu não preciso de ninguém. Precisamos do agricultor que colheu, do transportador que trouxe o trigo, do padeiro que o fez, da balconista que o vendeu. Veja de quantas pessoas nós precisamos apenas para comer um pão. Precisamos então ser gratos à nossa sociedade, aos nossos irmãos, a todas as pessoas que nos rodeiam, a essa humanidade maravilhosa que Deus colocou ao nosso lado. Nesse instante, creio eu que algumas pessoas pensaram, sociedade maravilhosa? É um questionamento que se faz. Em uma palestra de Rossandro Klingey, ele fez um teste que eu achei muito interessante e eu farei com vocês agora. Contem mentalmente, quantas pessoas vocês antipatizam, não gostam ou odeiam. Contem mentalmente. Certo? Agora façamos ao contrário. Contem mentalmente as pessoas que vocês gostam, antipatizam ou até amam. Não deu para contar. São muito mais pessoas. Existem mais pessoas boas do que pessoas más. Em época de transição, a regeneração já chegou ao coração de muitos.
Existem mais pessoas boas, sim, do que pessoas más. Amamos mais do que levemente antipatizamos. E às vezes sequer odiamos. Sejamos gratos, então, à bela sociedade que temos à nossa volta, trabalhando, lavrando. Para nós, isso é uma dádiva divina. Rendamos graças a tudo. A gratidão deve se estender a todos aqueles que tornam a nossa vivência possível e mais fácil, como aquele que fez com que o pão estivesse à minha mesa hoje de manhã, como aquele que fez essa camisa que eu visto hoje. Sejamos gratos a todas as pessoas que estão trabalhando pelo movimento espírita, todas as pessoas que trabalham pelo Evangelho de Jesus, desde a pessoa que abre a porta da casa e deixa tudo arrumadinho para que nós possamos vir, ouvir a palestrante falar, fazer algumas reflexões. Sejamos gratos à nossa comunidade. Voltando ao livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, ela nos descreve que a gratidão, ela não nos remete à retribuição. Porque muitas vezes eu não poderei retribuir a pessoa que me fez um bem. Isso também não revela maturidade. Porque se eu ganhar algo e dar algo em troca, posso pensar eu que estamos quites. Não. A gratidão não é a exteriorização de um sentimento. Ao contrário, é a interiorização desse sentimento que faz que ele se expanda pela energia que nós emanamos, a energia da gratidão. Portanto, sendo que a gratidão não é simplesmente retribuição, Joana elenca os 3 níveis de gratidão a que nós devemos estar atentos e que devemos praticar todos os dias. No livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, estão relacionados os 3 níveis de gratidão que devemos exercer, a saber, ser grato pelo bem que te chega. Em resumo, Joana nos diz: a vida sem gratidão é estéril e vazia de significados. Entre os sentimentos nobres que caracterizam um ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. A gratidão é filha dileta do amor sábio, que enriquece a vida de beleza e de alegria, porque a sua presença tudo passa a ter significação enobrecida. Veja como ela utiliza a palavra nobre. Gratidão é um sentimento nobre, de um espírito maduro. Mas, ainda assim, vejamos que são 3 níveis de gratidão. O primeiro, até que é natural, até que podemos conseguir exercê-lo. Muito obrigada, meu Deus, durante a noite, nas nossas preces, pelo meu alimento, pelo meu trabalho, pela minha família, pela minha saúde. São os agradecimentos que nós fazemos todos os dias. Mas há outros agradecimentos que devemos fazer. Vejamos. Ser grato pelo mal que te chega. Veja que aí começou a complicar e que aí requer, então, o amadurecimento do espírito, como disse Joana. Tudo, em verdade, que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que lhes compreenda a finalidade, expressando pela gratidão a sua ocorrência. Paulo via graça em tudo o que lhe acontecia, via a presença de Deus em tudo o que lhe acontecia. Como eu disse no início, Paulo foi açoitado, foi preso, foi apedrejado, e ele via aquilo como oportunidade
de engrandecimento, de fortalecimento. Os obstáculos físicos para que ele se transportasse, para difundir o Evangelho de Jesus através da fundação de tantas igrejas. Ele via graça, ele agradecia a Deus pela força que ele conseguia. No livro Paulo e Estevão, por diversas vezes Emmanuel nos descreve a figura de Paulo como sendo uma figura sofrida, queimado pelo sol, com muitas cicatrizes pelas dores que sofreu. Mas Paulo sempre tinha o bom ânimo. Paulo chorava quando via o sofrimento alheio. E Paulo chorava pelas graças que recebia. Mas Paulo nunca desanimou. Porque ele sabia, ele era um espírito maduro que sabia render graças até aos males que lhes faziam. A gratidão pelos insucessos aparentes constitui reconhecimento para entender-se que fazem parte da aprendizagem e a sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais consequentes à traição, à calúnia, ao abandono, a que se vai relegando por antigos afetos, tem razão de ser. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos no Espiritismo é que nós não somos perfeitos. Então, se às vezes nós sermos vítimas de alguma calúnia, de alguma traição, de algum infortúnio que não esperávamos na vida e não conseguimos ser gratos, não nos desanimemos, não desistamos, porque está tudo bem. Jesus está no leme e nós podemos recomeçar dali em diante. E ainda assim, retomar daquele ponto, entendendo qual foi o aprendizado, qual foi a lição que aquele erro nos quis demonstrar. Isso então é ser grato pelo mal que nos chega, o mal que nos acontece. E o terceiro nível de gratidão, esse é um pouco mais complicado, ser grato pelo mal que não te chega. É curioso, bastante curioso, mas não é difícil de entender. Os espíritos nos influenciam mais que podemos supor, e nossos espíritos protetores, por inúmeras vezes, nos livram de males que possamos causar a nós mesmos ou aos outros. Os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, nos advertem que os espíritos nos influenciam mais do que podemos supor. E acrescentam que muitas vezes eles que nos dirigem. Dessa forma, se estamos sintonizados com o bem, se estamos sintonizados com o nosso guia, nosso mentor, nosso anjo da guarda, como assim quiserem denominá-lo, de muitos males somos livrados. Aquela vez que você resolveu passar pela rua de baixo, podia ser que algum mal poderia lhe acontecer na rua de cima. Aquele dia que nós acordamos atrasados e perdemos o ônibus, ou que o carro não ligou, podia ser para evitar um acidente. Portanto, quando formos fazer as nossas preces durante a noite, também devemos agradecer ao nosso guia, nosso anjo, nosso mentor, como assim quiserem denominá-lo, por toda a proteção que nos chega, por todo o mal que não nos acontece, e também pelo mal que nós deixamos de fazer ao outro. Como disse, nós não somos perfeitos, mas nós não devemos errar com hora marcada. Se errarmos, que seja por uma intempérie, por uma má influenciação, mas não planejemos o mal, não planejemos errar. Porque dessa forma podemos fazer o mal a nós ou aos outros. Fazendo o mal ao outro, é claro que o maior prejudicado será nós mesmos. Quantas vezes, por intuição, então, dos espíritos, da espiritualidade amiga,
Nós somos livrados de falar algo. Nós pensamos, eu acho que eu vou deixar para lá, não vou falar, vou deixar quieto. Eu acho que eu não vou em tal lugar porque eu vou encontrar tal pessoa e não me fará bem. Isso nos livra de fazer mal a nós e aos outros. Portanto, são os 3 níveis de gratidão ensinados por Joana de Ângeles no livro Psicologia da Gratidão. Devemos render graças a tudo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, nosso Pai. Graças pelo bem que nos acontece, pelo mal que nos chega e pelo mal que não nos chega. Vamos falar um pouco agora da ingratidão, porque espíritos ainda imperfeitos, ainda somos ingratos, mas isso mudará. O que faz uma pessoa se tornar ingrata? Essa é a questão 917 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Porque o egoísmo é o filho da ingratidão. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se. Por isso eu digo que ainda somos crianças espirituais, ainda somos muito ligados à matéria. E se nos falta algo de material, logo somos ingratos. E se somos ingratos, somos egoístas, porque deixamos de ver o bem que nos rodeia. E para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social e sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. Veja só o que fala o Livro dos Espíritos e o que nos ensina Joana de Ângeles. De acordo com a evolução moral do espírito, ele será menos egoísta. De acordo com o amadurecimento psicológico do espírito, ele será mais grato. Veja que uma fala se relaciona com a outra. Quanto mais evoluído moralmente, mais grato será o espírito, porque mais amadurecido psicologicamente ele será. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. A quem muito é dado, muito será cobrado. O Espiritismo, ele nos faculta ter todos esses conhecimentos. E nós precisamos refletir muito em cima de todo o conhecimento que nos é trazido. Nós estamos em uma experiência carnal e aqui devemos aprender a evoluir. É nessa existência que daremos um passo para a senda evolutiva, para que na próxima encarnação sejamos mais gratos, mais perfeitos, mais humanos, mais solidários, mais caridosos. Missão dos discípulos de Jesus. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Os discípulos de Jesus, meus irmãos, quem são os discípulos de Jesus? Não são os 12. Os discípulos de Jesus são todos nós. Somos todos nós discípulos de Jesus, porque estamos aqui para aprender e vivenciar o Evangelho. Vivenciar o Evangelho é exemplificar os ensinamentos que nos trazem as obras espíritas, que nos trazem as reflexões que fazemos nos estudos, nas nossas casas espíritas, ou mesmo nas nossas casas, na companhia de um bom livro. É exemplificar como Jesus exemplificou um pouquinho do que nós já conhecemos. Muito será cobrado de nós. Portanto, a responsabilidade do espírita, ela é muito maior, porque tem o conhecimento de que não é um corpo que não é um homem, que é um espírito que está apenas numa etapa de evolução e um estado material.
cada vez mais desapegado da matéria, mais moral terá o espírito, porque estará mais preocupado com a sua evolução e não estará mais preocupado com os prazeres que a matéria nos dá. Portanto, terminamos a reflexão com os ensinamentos de Paulo, com os ensinamentos dos Espíritos, com os ensinamentos de Joana de Ângeles, que nos diz que em tudo devemos dar graças. Que possamos sair hoje dessa casa amparados pela espiritualidade amiga e aprender, como ensina Joana de Ângeles, a sermos gratos. E a gratidão, ela é uma questão de aperfeiçoamento da nossa prece. Joana de Ângeles, ela comenta em seu livro que nós devemos tomar por hábito sermos gratos. Às vezes, pode ser que esse hábito de agradecimento, de em tudo dar graças, seja algo não espontâneo. Devemos tomar o hábito, assim como nós vemos geralmente em filmes ou programas ou novelas de época, aquelas pessoas que se sentam à mesa e agradecem, fazem uma prece pela refeição que irão tomar. Hoje, na correria do dia a dia, muitas vezes nós nos esquecemos de dar graças a todo momento. Devemos a todo momento nos habituar a dar graças até que isso se torne um costume. Tornando-se um costume, essa gratidão se interiorizará em nosso coração. Sendo interiorizado, nós poderemos, enfim, emaná-lo para fora, onde quer que nós estejamos, para que nós sejamos a luz de Jesus que brilha através do Evangelho de Deus. Porque, como nos diz no Livro dos Espíritos, os olhos são a luz da alma, são sim a janela da alma. A pessoa grata é uma pessoa feliz. Aprendamos, meus irmãos, a sermos gratos. Aprendamos a render graças a Deus por tudo que nos é dado. Essa é a reflexão que eu deixo para nós hoje, para todos nós. Eu farei o encerramento das nossas reflexões de hoje com um poema de Amélia Rodrigues, psicografada pelas mãos também abençoadas de Divaldo Franco. É um poema convertido em prece. É um poema de agradecimento. É um poema de gratidão. Gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram de solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração. Porque sei que depois dessa lida, na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro, na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. Aí a dor que geme e chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no reino do teu amor voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz,
pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que em teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam nem de noite, eles não falam de dia, oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores feridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem na velhice a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. Por eles eu oro, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um gabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura de amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se ninguém eu tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque eu creio em Ti, obrigado pelo meu amor, obrigado, Senhor, obrigado, meus amigos.